E como todos nós sabemos, uma apólice de seguro nada mais é do que uma promessa futura, não é? E quando o cliente que tem contato com você e não tem a segurança, você não consegue transferir para ele essa segurança de que, não, vamos por aqui, faça aqui mesmo. Então, se você não tem o conhecimento, a segurança de não, se você fizer dessa forma que ele está, tal, o seu cliente realmente ele fica vendido. Como você estava falando, Liz, para o agente de negócio, né, é muito mais fácil porque ele está no maior patrimônio que o cara é o dinheiro do cara. Né? Ele está fazendo a gestão do dinheiro do cara. Então é muito. Ele já tem acesso à parte mais íntima que esse cliente tem, que ele está abrindo para ele o que eu tenho, é o meu patrimônio financeiro. Né? Então, para ele, esse link de fidelidade, de sintonia, é muito mais forte, talvez, do que aquele corretor que está acompanhando ele há anos, com a sua apólice de seguro de vida há anos, mas ele não conseguiu. Quais os argumentos, quais as técnicas que esse corretor precisa evoluir para poder chegar, não nesse grau que eu acho que é muito difícil você chegar a esse mesmo grau de confiança, mas chegar em algo que esteja próximo, quando ele possa falar de igual para esse agente financeiro? Perfeito. Quem está perto do dinheiro está perto do negócio, né? Isso é uma verdade. E me espanta muito que dentro do mercado de seguros, o que é mais próximo do dinheiro é ali a previdência, a parte de consórcio, essas linhas mais financeiras. E me espanta muito a quantidade baixa que a gente tem hoje de corretores interessados em estudar previdência e disseminar esse mercado, que é inevitável, né? Por questões sucessórias, pelo nosso próprio INSS. Tributárias, estão mudando as regras agora. Exatamente. Então, assim, eu acho que o principal ponto que difere o assessor de investimentos e a estrutura de assessoria, de XP, BTG, etc., do corretor de seguros, é o tamanho da vontade de saber mais. Então, assim, hoje quando a gente olha grandes escritórios, ele tem todo o rito da semana de treinamentos, reuniões, estudo de produto, mesa de produto, etc. Então, o assessor de investimentos, a diferença principal é o quanto que ele se interessa em buscar mais. Então, se você for apertar, assim, a maioria dos assessores de investimentos, não é que ele saiba sobre tudo, mas ele consegue pincelar sobre tudo. Ele consegue falar sobre tudo. Exatamente, ele fala sobre tudo, eu estou atendendo o Ulisses, eu já entendi, levando a necessidade de Ulisses em determinadas frentes e eu tenho os apoios necessários para demandar. E é exatamente o que acontece com os grandes escritórios. Então, ele virou o quê? Um grande atendimento inicial e depois ele vai disparar para o hub de negócios para que cada área dê vazão àquela necessidade do cliente e ele vai bolotar em todas as frentes. Então, não é que o assessor ele tenha mais, mas o que ele tem mais? A vontade, o conhecimento, a informação e a rede de apoio. A rede de apoio faz toda a diferença para você ter para onde correr no momento que você tem uma reunião. Mandar aquele zap, me ajude. Pelo amor de Deus, vem aqui na reunião comigo. Quase uma mãe, né? Essa fala é interessante, né, Luiz? Porque, veja, o que o Luiz está dizendo também é que você não precisa conhecer tudo, não ser especialista em tudo e não será, né? Você precisa saber captar a demanda. Você sabe onde você distribuir. Sabe, com os especialistas. E aí talvez entre a VLZ, a MAN, para dar esse apoio. Importante desse bate-papo, então, é o corretor saber identificar a demanda. Se o cliente dele tem um potencial para fazer um planejamento sucessório, está naquela fase de fazer o planejamento sucessório, é o momento de ele procurar a parceria, não é isso? A gente identificou isso há um ano atrás e a gente resolveu fazer um laboratório com a quantidade de corretores. Né? Hoje a gente tem 5 corretores que estão há um ano nesse laboratório. E esses corretores foram levantando as demandas e a gente fez essa parceria com a MAN. E qual é a ideia? A ideia é que essas famílias que os corretores já atendiam, elas fossem atendidas em outras frentes. E é impressionante a pluralidade que a gente tem de demandas e a diferença de uma família para outra. Então, a gente tem família que queria, sei lá, imóvel no exterior, outra família queria segundo passaporte com medo do patrimônio do Risco Brasil e de sair. A outra queria só fazer uma holding, a outra queria só conferir mesmo se as apólices estavam corretas e ver se tinha alguma estruturação. Ou seja, se o corretor ele tem um entendimento inicial de todas as frentes, ele fica faz mais tudo. fácil. Se ele tem a rede de apoio e ele tem um entendimento, mas ele precisa ter esse entendimento. E foi baseado nisso que a gente montou a imersão. Porque não tem como, mas falei, o que eu tenho que fazer? Não funciona assim, né? Se você não parar para entender e você dedicar o mínimo que seja ao entendimento daquilo ali para você conseguir replicar na base, não vai andar.